Fala, meu povo abençoado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Espero que todos vocês estejam bem, que o Senhor possa vir falar hoje ao seu coração, lhe tocar de alguma forma. A gente vai abordar um pouquinho hoje, falar um pouquinho sobre a questão de filhos, né? O quão é importante a gente falar do amor dele para os nossos filhos, a gente ser exemplo para os nossos filhos. Quem está chegando agora no canal, meu nome é Milene Lins, eu sou cristã, casada, tenho 2 filhos lindos e abençoados. A gente vai começar aqui, na verdade eu vou começar falando um pouquinho sobre essa minha semana. Eu passei uma semana sem postar vídeo aqui, eu não sei ainda como que vai ser, mas eu tô querendo pelo menos postar uns 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta. Ainda não tenho certeza, não tá nada definido 100%, mas quero fazer assim. E essa semana eu não postei nenhum vídeo porque eu adoeci. Adoeci e tava passando muito mal mesmo. Não sei o que foi, estão dizendo que tá tendo uma virose, mas eu achei que foi alguma coisa que eu comi, fiquei muito mal, com dor no estômago e vomitando, enfim. E eu passei desde sábado até terça ruim. E me sentindo mal mesmo, sem conseguir comer. Foi muito difícil, eu tive que ir para casa da minha mãe. Minha mãe, graças a Deus que eu tenho minha mãe, ela foi um suporte muito importante para mim, cuidou de mim, cuidou dos meus filhos nesses dias. E esses dias eu lá na casa da minha mãe, eu doente, meus filhos assim, não é acostumado a ver eu adoecer e ficar assim. Eu tava sem conseguir comer, minha pressão ficava caindo, porque eu tenho pressão baixa, e aí ela, quando eu adoeço, eu ficar sem comer, aí é que a pressão baixa mesmo, né? E eu fiquei bem mal mesmo. E meus filhos são acostumados, né, a ver eu assim, doente, deitada na cama, né? E eles, e principalmente a minha menina de 5 anos, vinha dizer que me amava, me abraçava e dizia, vamos, eu lhe ajudo, vou levar pra cama, e aquele cuidado todo. Ela é muito cuidadosa, sabe? Ela é muito amorosa. E o meu filho pequeno também ficava muito atrás de mim, mas esses dias minha mãe também orou em mim lá, sabe? Pelo Deus restaurar minha saúde, né? Me curar, repreendeu a enfermidade. E minha filha também fez isso, né? E ela orando, chegava perto de mim e dizia, Jesus, tira essa dor da minha mãe, porque eu sentia dor no estômago, né? Eu pegava no estômago e ela via. E ela dizia, o jeitinho dela, Jesus, tira essa dor da minha mãe, sara ela em nome de Jesus. E eu achei aquilo tão lindo, sabe? Foi algo assim que eu fiquei olhando o jeitinho dela e a gente vê a importância nesses pequenos detalhes da gente ser, do quão importante é o que a gente faz. Os pais são espelho para os filhos, né? Então você tem que ter muito cuidado com o que você faz na frente dos seus filhos, porque você espelha a pessoa que você é. Quem você tem sido hoje? Você tem sido aquela mãe, aquele pai que vai para a igreja e ali você é crente, você está na igreja, você está fazendo orando, lendo a Bíblia, e quando você chega em casa, quem você é? Você continua sendo aquela pessoa espelho para os seus filhos, realmente aquele cristão de verdade? Você lê a Bíblia para os seus filhos ver, lê com eles, você ora com os seus filhos, sabe? Isso é muito importante. Você, antes de dormir, você sentar com seu filho, sua filha, você ler ou você orar, colocar eles para orarem, porque a gente tem feito isso aqui em casa, né? Então eu sento com meus filhos na cama antes de dormir e minha filha ora, meu filho é pequenininho, né? Mas ele ainda ora do jeitinho dele, diz amém, rapidinho a oraçãozinha dele, mas ele já está entendendo a importância de orar, né? E aí eles dizem, quando eles terminam, eles oram primeiro e depois dizem, é você, mamãe, então eu vou e oro, sabe? Isso a gente faz com frequência, né? Todos os dias, antes de dormir, ao acordar, às vezes quando levanta e não ora, e quando eles estão agitados, eu digo, ó, já oraram hoje, vamos orar, vocês estão muito agitados, isso é sinal que está faltando uma oração. E enfim, isso é importante, né? E você percebe
o quanto isso é importante na vida do seu filho quando você vê o seu filho fazendo sem você pedir. Quando você vê o seu filho simplesmente fazendo. Muitas vezes eu sento na cama, nós vamos dormir de noite, e se eu só logo me deitar, ela mesma olha e diz: mamãe, nós não oramos. Então, ela já entendeu a importância de orar antes de dormir, então ela agradece pelo dia dela, ela pede ao Senhor, né, as coisas que ela deseja, ela agradece. Quando a gente vai almoçar da mesma forma, eu peço para ela orar, então ela ora pela comidinha, ela agradece pelo alimento. Então, isso é importante. A gente é espelho para os nossos filhos, a gente precisa falar do amor de Deus para os nossos filhos. Eu sei que muitas vezes na correria do dia a gente não consegue, pode ser, vou dizer até assim, que manter, né? Fazer todos os dias. Só que é algo que a gente tem que entender a importância e querer que aquilo se repita todos os dias com frequência, né? Porque assim, a gente falando do amor de Deus, mostrando para eles na palavra, né, o que os filhos precisam fazer, como os filhos precisam ser, como as pessoas em Deus precisam agir, né? Isso é importante porque eles vão entender. E eles vão crescer e vão se tornar grandes mulheres de Deus, homens de Deus, vir fazer realmente a vontade do Senhor, o que o Senhor quer na vida deles, né? Mas isso também depende dos pais. Os pais também precisam impulsionar os seus filhos a entender o que eles precisam fazer para Deus, né? Não desistir, porque meu filho é agitado, porque o dia hoje foi cansativo, vai dormir, menino. Não, a gente precisa entender que é importante ensinar isso para os nossos filhos, principalmente quando eles são pequenos, porque eles já vão crescer com esse entendimento. É mais difícil eles deixarem de fazer do que quando eles forem grandes e começarem a fazer por não ter o costume, né? Então é muito importante a gente ter esse costume, ter essa rotina de ensinar para os nossos filhos diariamente sobre Deus, falar sobre a palavra, ler uma história, orar com eles, né? Levar à igreja, mostrar, ensinar, fazer com que eles entendam ali, né, a importância de cada momento no culto. Isso é muito importante. E a questão da enfermidade da mesma forma. Sabe, quando você está doente ou seu filho adoece, é importante você impor as mãos sobre o seu filho e orar e repreender. Aqui mesmo esses dias meus filhos griparam, né? Depois que assim que eu fiquei boa, eles griparam, inclusive ainda estão gripados. Mas eu coloco a mão sobre eles, eu oro, eu repreendo a enfermidade, gripe, alergia, eu repreendo para eles entenderem que eles podem se repreender a enfermidade da vida deles. Então, quando a pessoa, o adulto adoecer, o filho já vai entender que ele pode fazer aquilo também pela sua mãe, pelo seu pai, por um parente, por um amiguinho, né, uma coleguinha, uma amiguinha na escola, na igreja, enfim, em qualquer lugar. Ela vai entender, ele vai entender que pode impor suas mãos e pode orar e pode repreender a enfermidade, pode repreender o mal, pode repreender a adversidade, sabe? Então, hoje é só mais para a gente refletir mesmo sobre quem a gente tem sido em Deus, o que a gente tem feito para que os nossos filhos vejam na gente. A gente tem sido só aqueles pais que passam o dia reclamando, passam o dia brigando, que não tira momento para orar e eles não veem isso na gente, sabe? E é importante a gente entender também o que a gente tem que ser. A Bíblia também fala, né, tem um versículo que lá fala que a mulher sábia ela edifica a sua casa, né, e a tola ela destrói. Então, se você, para você ser uma mulher sábia, você precisa estar conectado com o Senhor, para que você possa vir fazer tudo no seu dia como o Senhor quer, né? Então, a gente precisa estar orando, estar buscando o Senhor verdadeiramente, para realmente a gente vir fazer as coisas diariamente, para que os nossos filhos enxerguem e entendam o que é ser uma mulher de Deus, né? Os homens, os pais do mesmo jeito, né? Os pais também são espelho para os filhos. Então ele precisa mostrar a autoridade, a responsabilidade, né? Também o seu caminhar com Cristo, né? A sua busca com o Senhor, porque os filhos eles estão observando os pais, né? Muitas vezes a gente leva o dia a dia
normal, simplesmente como uma rotina, e a gente não presta atenção nisso. E eu acredito que isso é muito importante, a gente estar de olho, né? A gente poder parar para pensar, refletir todos os dias e entender que a gente precisa falar do amor do Senhor para os nossos filhos, né? A gente precisa ser exemplo, né? E mais uma vez repetindo, a gente precisa ser espelho para os nossos filhos, mas que a gente venha ser espelho, né, da forma correta, para que nossos filhos venham se tornar grandes pessoas, responsáveis, né, íntegras, né, obediente tanto aos pais como à palavra do Senhor, né, obediente a Deus, temente ao Senhor, né, que venham ter sabedoria para poder lidar também com o dia a dia, com as adversidades, com as provações. Então isso é muito importante. A gente tem que todo dia parar e pensar quem eu tenho sido, o que eu tenho sido de espelho para o meu filho, né, o que eu estou refletindo para ele, né. Então, você olhar e dizer, eu quero que meu filho, minha filha, seja igual eu sou hoje, durante o seu dia, naquele momento de raiva. O que você faz quando você está com raiva? Você só reclama, grita, ou você também para, respira, você pede perdão ao Senhor, você ora, né? Você tenta se acalmar, porque isso é importante. Muitas vezes a gente a gente é humano, somos falhos. Então vai ter hora realmente que a gente vai errar, né? A gente vai falhar, não estou dizendo que a gente vai ser 100% todo dia, é normal a gente errar, mas só que a gente também tem que enxergar o nosso erro, para que a gente possa pedir perdão ao Senhor e fazer o certo, né? A gente também, outra coisa importante é ensinar os nossos filhos a pedir perdão, né? Tanto quando faz alguma coisa errada, tipo mentira, ensinar para ele que é pecado mentir, que precisa pedir perdão para Deus, né? Do mesmo jeito pedir perdão para a pessoa que ela mentiu, né? Que ele mentiu. Então assim, é muito importante a gente prestar muita atenção em cada detalhe. Depois que eu comecei a gravar esses vídeos aqui pro YouTube, eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes do dia, sabe? E eu, quando adoeci, né, que eu vi ela orando por mim, eu para refletir sobre essa questão, né, de quão importante é a gente ter sabedoria, o que a gente está fazendo na frente dos nossos filhos e quem realmente a gente né, para que os nossos filhos também venham observar e querer ser igual a gente, mas que seja pessoas que realmente fazem o correto, né, pessoas íntegras. Separei um versículo aqui em Deuteronômio 6, nós vamos ler aqui do 4 ao 6. Fala assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Então, assim, a gente tem que falar da palavra de Deus, a gente tem que falar do amor de Deus, a gente tem que falar do Senhor para os nossos filhos todos os momentos, né? E em qualquer coisa que acontecer durante o dia. Se seu filho mentiu, você tem que mostrar para ele que é pecado. Você tem que mostrar para ele que ele precisa se arrepender, precisa pedir perdão, né? Você que precisa pedir perdão para quem mentiu, para quem machucou, né? Essa foi a pequena reflexão sobre hoje, que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que Deus fale no seu coração, que toque, que mostre essa palavra no momento certo que você esteja precisando ouvir. Se você sabe de alguém que precisa ouvir essa palavra, encaminhe o vídeo para essa pessoa, para que essa pessoa também veja quem ela tem sido, quem ele tem sido em Cristo. E a gente precisa de mudanças, né? Todos nós precisamos de mudança em alguma área da nossa vida. E que a gente possa entender, a gente possa se arrepender dos nossos erros e que a gente possa buscar o Senhor verdadeiramente, né?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, curtir, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, né? Pode deixar um comentário caso queira. E até o próximo vídeo. Que o Senhor abençoe a cada um em nome de Jesus.